Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, fazer aí um disclaimer, né? Eu não sou analista de valores imobiliários, então o conteúdo aqui do vídeo é 100% educacional. Então, sob nenhuma hipótese, você deve encarar o que é dito aqui por mim como uma recomendação de investimento. Então, faça sempre a sua própria análise antes de tomar suas decisões aí, do que comprar, do que vender. Tá legal? Bom, pessoal, começando aí o nosso vídeo, esse aqui falando dos índices, né, Ibovespa, os índices setoriais e o dólar, tá? Bom, olhando aqui para o Ibov, tá, semanal, tá aqui na nossa frente, eu venho falando, né, que, na minha opinião, nós seguimos aqui fazendo um pullback, tá, dentro de uma tendência de alta. Tá? Nós temos aqui fundos e topos ascendentes, fizemos uma nova máxima aqui no quase 132 mil aproximadamente, estamos aqui no momento de pullback. Tá? Obviamente, até onde vai esse pullback, nós não sabemos. Nós temos aqui algumas regiões, algumas regiões candidatas, né, a ser endereço para esse pullback, acreditando numa retomada da tendência de alta. Aqui, para mim, é uma dessas regiões, né? A gente está falando aqui das médias, aí nessa faixa aí de 122 aqui, 122, 123 ali, né? E etc, tá? Perdendo essa região aí, eu, na minha opinião, acho que a gente tem aqui um próximo endereço, a faixa aqui dos 111, 110 mil. Obviamente, chegando aqui, nós chegaríamos aqui no fundo anterior, então ficaria um pouquinho esquisito, né, esse pullback. Tá? Poderia danificar um pouquinho aí a tendência de alta, né, o padrão de topos e fundos ascendente. Esse pullback ali do semanal, quem acompanha aí já sabe que eu já tenho falado sobre isso, aqui no gráfico diário é uma tendência de baixa. Então nós estamos aqui desde o topo fazendo fundos, né, e topos descendentes, tá bom? Essa semana que passou nós retestamos, né, a região aqui do 120.800, fizemos nova mínima, tá? Então aí o 120 mil ali praticamente arredondando no 120 mil. Então você perceba, né, que seguimos aqui com indicadores, né, fortemente aí na venda, acelerando. Então, nenhuma evidência aí de que vamos parar por aqui. Obviamente, aqui no gráfico diário, aí nessa sexta-feira, deixamos aqui um candle sugestivo, né, uma bela recuperação ali. Pode não ser um martelo perfeito e tudo mais, mas a ideia, né, de repente aqui ser uma região para segurar né, latente, embora ainda não tenhamos evidências aí significativas de que vai parar por aí. Tá? Então, você tem aqui uma divergência, né, no IFR, tá? Então é só isso. Agora, evidentemente, mesmo uma recuperada aqui seria a princípio somente um respiro. Tá? Então teria aqui as médias, né, como potencial barreira, esse trendline aqui. Então você veja que teríamos aí barreiras interessantes, importantes a serem vencidas para, quem sabe, né, isso aqui, essa tendência de baixa aqui do diário, né, ser vencida, e aí a gente olhar realmente para novas máximas, né, lá para 132.900, quem sabe, né, buscar muito mais. Do contrário, pessoal, vamos continuar caindo, mesmo que vagarosamente, como a gente tem feito aí desde o mês de junho, e aqui olhando para 116 mil aqui, antes lá dos 111, 110 do semanal. Mas aqui para mim, eu ainda não vejo evidências para mudar de ideia em relação a isso, tá? Vindo aqui para os índices setoriais, né, antes aí de falar de dólar, então vamos fechar aqui os índices, né? Então primeiro aqui o consumo é um índice, né, que também vem numa trajetória aqui mais do fim do ano, né, de topos e fundos ascendentes, é claro, né, a recuperação pós-crash aí foi em V aqui, né, subiu fortemente e tudo mais, e depois aí na parte, né, do meio do ano para cá, do ano passado para cá, melhor dizendo, né, perdeu um pouquinho daquela velocidade e tudo mais, mas estava aí numa tendência de alta. E agora, né, veja que essa tendência começa a ficar a perigo aqui, né? Então você fez aqui novas máximas no índice com divergências, e aí já vai perdendo médias, tem aqui quase, né, uma agulhada, né, numa agulhada genuína, tem tendência de venda aqui, querendo começar a acelerar, ganhar força. Então essas regiões aqui, né, no consumo aqui nos 5 mil aproximadamente, esses fundos aqui para mim é uma região importante. Perder aqui a coisa pode azedar bem aí no setor, então fica aí um pouco pé atrás em relação a esse setor, beleza? Quando a gente vem aqui para o índice das elétricas, tá? Outro índice que também vinha num trend de alta e tudo mais, bem bonito,
E aí também há perigo, né? Eu já venho falando disso, perdendo aqui as médias, né? Uma região importante. Veja que fizemos aqui nova máxima, né? Ainda esse ano, tá? Então era a região do violino aqui, o 111, e desde então vem fazendo essa inflexão que poderia ser só um pullback, né? Então teríamos que haver a retomada em algum momento. Então começa aqui, né, a flertar com a perda de um fundo anterior, então abrindo caminho para continuar caindo, ou seja, vir aí para novas mínimas aqui, nem que seja, né, no curto prazo e tudo mais. Então um cenário também meio esquisito que precisa aí prestar muita atenção. O IFNC, que é um dos índices, né, os setores aí de maior peso na nossa bolsa de uma maneira geral, é bem esquisito, tá, pessoal? A gente teve aqui nos últimos topos, né, uma divergência aqui no IFR, já sendo um primeiro alerta, deixou candle de topo, inclusive, aqui nessa região, e aí veja só, também poderíamos estar fazendo só um pullback, né? Mas olha só, perdendo um trendline aqui, perdendo médias, então um cenário bem perigoso, porque a gente teria aqui no índice, buscando aqui o que seria o próximo endereço, essa região aqui dos 10 mil, a gente está falando aí do fechamento dessa semana, coisa de ainda mais 9, 10%. Então ainda tem um downside aí perigoso, tá? Nenhum sinal de que vai parar por aqui. Obviamente você veja que deixou um pavio aqui, ou seja, teve aí de certa forma alguma defesa nessa região, mas um cenário aí perigoso ainda, ou seja, podemos ceder mais um pouquinho aí, o que ficaria bem esquisito. Porque se a gente está pensando na manutenção, né, da tendência de alta, a gente gostaria de ver esse índice parando por aqui em alguma região, deixando um fundo mais alto e rumar para novas máximas. Então, é o que a gente gostaria de ver, mas não é o que parece que está acontecendo, o que vai acontecer aqui. Então, fica de olho também, o setor aí perigando, né? Perigando aí de ceder um pouco mais. O IMAT eu chamei a atenção na última semana, tá, pessoal? Que temos aqui uma agulhada no forno, tá bom? O que traz um belo sinal de alerta. O que está faltando aqui para essa agulhada ser aquela agulhada santa aí que o Didi sempre comenta e nos ensina? É termos tendência aqui no ADX acelerando e o Bollinger aqui autorizando, ou seja, dando timing para a gente. Isso ainda não apareceu, então resta ainda uma esperança aí de essa agulhada aqui de venda, né, não ser deflagrada e quem sabe a gente vê o IMAT aí, né, retomando aí o caminho para novas máximas, mas confesso que tá meio perigoso também, porque a gente já está vendo aqui outros índices setoriais também a perigo, já falamos do Ibov também, ainda numa tendência de baixa ali no curto prazo, ali no diário, então fica um negócio perigoso, porque sabemos que também o setor de commodities é um setor relevante aí no nosso mercado, tá bom? Então fica de olho aí, que essa possibilidade de agulhada de venda ali no IMAT ainda está bem latente aí pra gente, tá? Vindo aqui para o IMOB, tá? Segue, né, na minha opinião, numa consolidação, enquanto que semanas anteriores, né, a gente estava aqui no meio da consolidação, essa semana chegamos no fundo dessa consolidação, nos fundos, né, dessa consolidação. Então perceba que é quase coincidente aqui com 23, né, do FIBO, né, pegando o topo fundo, topo histórico com fundo aqui pós-crise. Tá? Então pode ser que a gente tenha ainda mais um pedacinho aqui para andar. Perceba que a gente tem praticamente uma agulhada com tendência aqui acelerando. Então, se tivesse que apostar em alguma coisa aqui, apostaria que vamos perder esses fundos aqui. Tá? Ou seja, setor também aí bem perigoso, podendo ainda ceder um pouco mais. E a gente consegue ver isso nos papéis, né, que compõem esse índice. Tem vários papéis aí bem feios e caindo ainda bem fortemente, tá bom? E por último aqui o Tirits, tá? Outro setor semelhante até o Elétricas, né, que está aqui numa tendência de alta e tudo mais, mas também, né, querendo aqui danificar, né, colocando a perigo aí essa tendência. Então você perceba aqui que a gente tinha aqui as médias, né, como um endereço, né, bem comum de fazermos um retrade, de retomarmos a tendência para novas máximas, já foi perdida, já estamos aqui num fundinho anterior, ou seja, a região, né, ou se salva daqui e tenta retomar, ou quem sabe vai abrir caminho para continuar caindo, e aí a gente está falando, né, de alguma coisa aí da ordem de 6, né, 7% pelo menos aí para o setor continuar caindo. Então, cenário também perigoso. Então, como eu falei na semana passada, os índices setoriais aí bem esquisitos, muitos, a grande maioria com evidência de que talvez pode continuar caindo, exceção o IMAT ali que tá meio patinando, sem muita direção por enquanto, tá? Bom, falando aqui do dólar semanal, pessoal, a meu ver, nós temos ainda possibilidades, tá,
de nós nos segurarmos aqui nessa região dos 5,30, né, 32, alguma coisa assim, e retomarmos, né, a tendência de baixa, ou seja, perder as mínimas aqui do 4,98, alguma coisa assim, e buscarmos aqui os 4,77, 7,78 ali, alguma coisa assim. Eu ainda vejo, né, essa possibilidade, tá? Eu era mais confiante nisso, né, algumas semanas atrás, tá bom? Então, ainda vejo essa possibilidade, mas agora não tão confiante assim. Então, nós temos aqui já um estoque, um Trix na compra. Então, as médias aqui é que estão segurando, tá? Porque ganhando essas médias aqui, seria com certeza um sinal aí, não vou nem dizer amarelo, né? Um sinal vermelho aí de que a coisa pode dar uma zedada, porque a gente ficaria com porta aberta aí para voltar lá para os 5,80, 820, alguma coisa assim. Então fica de olho, cenário bem esquisito. No diário, né, quem acompanha aí, vê eu comentando aí quase que diariamente, né? Durante a semana, nós seguimos aqui num cenário bem enroscado por enquanto, justamente entre esses 5,30, tá, e os 5,190 ali, 170, alguma coisa assim. Aqui a gente está num cenário totalmente indefinido, sem tendência e tudo mais, sinais ambíguos aí nos indicadores, então você fica, né, num cenário de consolidação, né, com possibilidade, né, argumentos de você ver evidências para romper para cima, ou seja, ir ali pelo menos para os 5,40, alguma coisa assim, ou mesmo para começar a cair. Tá? Então um cenário bem esquisito, bem chatinho aí, então temos que esperar a coisa clarear, mas, né, fica de olho, porque uma retomada da tendência de baixa aqui do semanal para mim não seria surpresa, embora eu era mais confiante disso algumas semanas atrás, mas também se esse negócio passar pelos 300 ali, 5,30, 33, alguma coisa assim, pode dar uma zedada boa aí. Então vamos ser pacientes e esperar o melhor cenário aí para a gente poder fazer as nossas posições.